Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Começa mais uma semana, Deus seja louvado. E a semana começa da melhor maneira possível, começa com o Dia do Senhor. Domingo é uma palavra que significa Dia do Senhor. Palavra que só aparece uma vez na Bíblia, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Kyriake remera, em grego, o dia em que o Senhor triunfou sobre a morte. E no final desse dia, 5 horas da tarde, cá estamos pela 26ª vez, programa Luz da Vida, para tratar de uma verdade esquecida em muitos ambientes da Igreja Católica Apostólica Romana, as indulgências. O que é uma indulgência? Pela 25ª vez, eu repito, a indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal dos pecados perdoados quanto à culpa. Todo pecado tem uma dupla dimensão, a da culpa e a da pena. Quando uma pessoa comete o pecado, ela se torna culpada diante de Deus. Mas também se sente na obrigação, está intrinsecamente obrigada a reparar o mal que ela cometeu. Quando ela se arrepende, ordinariamente na Igreja Católica, isso é celebrado na confissão, o seu pecado é perdoado. A sua culpa é cancelada, mas perdura a obrigação de reparar o mal que ela cometeu. Se ela não reparar nessa vida, vai reparar na outra. A indulgência, o que faz? A indulgência é o favor que é tirado do tesouro de Cristo, do mérito de Cristo e dos santos, e aplicado em favor de certas obras, com as quais se cancela, se destrói, por assim dizer, se remite, se apaga, parcial ou totalmente, a pena temporal dos pecados perdoados quanto à culpa. E no finalzinho desse estudo, já elencamos várias, eu diria dezenas, de obras indulgenciadas no 24º encontro, domingo passado. Sobre o tema das indulgências, falamos de algumas obras indulgenciadas. Agora, continuamos a falar dessas obras meritórias, por meio das quais os méritos de Cristo e dos santos apagam essas penas temporais. E isso pode ser aplicado em certas circunstâncias em favor de quem as faz e em favor também das almas dos nossos irmãos que se purificam no purgatório. Vamos então continuar a exposição de algumas obras indulgenciadas. Ladainhas. Com indulgência parcial, são enriquecidas as ladainhas aprovadas pela autoridade competente. Sobressaem-se, entre elas, as seguintes: do Santíssimo Nome de Jesus, do Sagrado Coração de Jesus, do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, da Santíssima Virgem Maria, de São José e de todos os santos. O que é a ladainha senão o conjunto de invocações, não repetidas, mas com títulos diferentes, dirigidas a alguém, ou ao Pai, ladainha do Pai Eterno, ou ao Filho, ladainha do nome de Jesus, do Sagrado Coração de Jesus, do precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, ladainha ao Espírito Santo, ladainha Santíssima Trindade, ladainha Santíssima Virgem Maria, ladainha São José, ladainha de todos os santos, ladainha de inúmeros santos tomados individualmente, ladainha de São Vicente de Paulo, ladainha de Santa Teresa de Lisieux, todas as ladainhas aprovadas pela Igreja. E normalmente a aprovação é um ato de poder executivo da Congregação para a Causa dos Santos. É um dicastério vaticano encarregado de aprovar, dentre outras coisas, as orações que são dirigidas aos santos. O texto não diz que as ladainhas que recitadas concedem indulgência parcial são apenas estas, porque o texto diz sobressaem-se entre elas. Essas são algumas, mas existem muitas outras, como eu já disse.
Agora vamos a uma outra oração conhecidíssima, oração que foi pronunciada pela própria Santíssima Virgem Maria, o seu Magnificat, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, a oração, no capítulo 1, perdão, a oração que Nossa Senhora recitou quando foi visitar sua parenta Santa Isabel, o Magnificat. Vamos a ele. Concede-se indulgência parcial ao fiel que recitar piedosamente o Magnificat. Aqui está a oração do Magnificat. A alegria da alma no Senhor. A minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada, acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recordo sempre ao caro telespectador que não se trata de uma mera recitação, apenas oral, apenas mental. Exige-se piedade. Concede-se indulgência parcial ao fiel que recitar piedosamente. Esse piedosamente vale para o Magnificat e vale para qualquer outra oração. Sem piedade, o que é que nós temos então na recitação? Uma mera multiplicação de palavras, ainda que palavras bíblicas, ainda que palavras inspiradas. Toda a questão aqui reside nisso. Para lucrar a indulgência parcial, é preciso recitar tais orações com piedade, ou seja, piedosamente. Outra oração, essa não foi pronunciada pela Virgem Maria, mas é dirigida a ela, e uma das mais antigas e bonitas. A mais antiga oração, a Nossa Senhora, nós vamos tratar mais na frente, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Essa é a oração à Santíssima Virgem, a mais antiga de que se tem notícia. Mas dela vamos tratar mais na frente, porque agora vamos à oração simplesmente chamada Lembrai-vos. Eu, particularmente, me comovo muito quando recito essa oração. Belíssima, antiquíssima, não a mais antiga, mas muito antiga. Vamos a ela. Lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que recorreram à vossa proteção, imploraram vossa assistência, reclamaram vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vós, Virgem entre todas singular, como a mãe recorro. De vós me valho, e gemendo sob o peso de meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos rogo. Amém. Quem piedosamente pronuncia esta oração obtém indulgência parcial. Mais outra prova da bondade, da misericórdia de Deus por meio da amantíssima, generosíssima Mãe Igreja.
Outra oração conhecidíssima, que é o Salmo 50, o salmo que o rei Davi pronunciou depois que fora desmascarado pelo profeta após ter cometido 2 graves crimes, o adultério e o homicídio, o miserere, tende piedade, ó meu Deus, misericórdia na imensidão do vosso amor, purificai-me, etc. Um salmo muito conhecido, um dos mais comoventes da Bíblia, que traduz a condição de miserabilidade do pecador que reconhece a sua miséria e clama a Deus por misericórdia. Também obtém indulgência parcial o fiel que, em espírito de penitência, recitar o salmo chamado Miserere, o salmo que implora a misericórdia, que é uma confissão da misericórdia de Deus em favor do pecador. Avançando agora, depois de termos falado do salmo Miserere, o salmo 50, vamos a uma das práticas devocionais, a uma das práticas de piedade, das mais conhecidas e difundidas dentro da igreja, as novenas. Leiamos. Concede-se indulgência parcial ao fiel que assistir devotamente às novenas públicas que se fazem antes das solenidades do Natal, de Pentecostes e da Imaculada Conceição. Novena é um exercício espiritual, normalmente associado a 9 noites, daí se fala de novena, alguns falam até em trezena, mas fiquemos aqui com as novenas, 9 noites, 9 dias de exercícios espirituais. 9 dias de oração, de pregações, de confissões, de celebração da Eucaristia, de diversas práticas de piedade para elevar espiritualmente os fiéis a Deus Todo-Poderoso, preparando-os para um grande acontecimento. No caso aqui, 3. Novena de Natal, preparação para o Natal. Novena de Pentecostes, preparação para Pentecostes. Novena da Imaculada Conceição, preparação para o dia da Imaculada. Não saia daí. Dentro de pouco tempo, nós retornaremos o segundo e último bloco desse nosso encontro, pela 25ª vez dedicado ao tema das indulgências. Ainda estamos elencando essa riqueza, esse tesouro da igreja que são as indulgências parciais e plenárias. Indulgências que obtém aquele que, recitando piedosamente determinados atos ou fazendo determinadas orações, lucram em seu favor e em favor dos vivos e falecidos a remissão da pena temporal dos pecados perdoados quanto à culpa. Não saia daí, até o próximo bloco, se Deus quiser.